Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Consciências Tops. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a visualização de grafo do Obsidian. Então deixa eu mostrar aqui o que a gente vai ver hoje, tá? Onde é que a gente pode acionar essa visualização, o que é um diagrama de grafo, para que ele serve, né? Para o tipo de visualização, de cluster, viúvas, como a gente acessa diretamente arquivos por ali, como a gente configura filtros de tags, tela, forças, outras configurações, tá bom? Então, para começar, o que é um grafo, né? Grafo é um conceito matemático, a gente coloca aqui, em que a gente faz uma representação gráfica composta por vértices e arestas. As arestas aqui, representado pelas retas, e os vértices ligando as arestas. Aqui tem um grafo simples, tá? E eu vou mostrar o grafo, então, vamos lá. Aqui desse vault, desse cofre, né? Aqui ele já tem uma série de arquivos, né? Tem muitos outros ali na camada inferior, né? Porque a gente está aplicando alguns filtros aqui em grupos, então está sobressaindo algumas cores, certo? Então, como é que a gente vê? No seu cofre, você vai aqui, ó, nesse ícone que aparece essas três bolinhas, e está escrito ali, abrir visualização do diagrama de grafo, tá? E aí você aciona ele. Então, vou tirar aquele que já estava aberto, vou abrir novamente, tá aqui, ó, certo? Beleza. Então, vamos lá, dentro da nossa programação aqui. Ok. Em termos de visualização, vamos abrir outra aba aqui, em termos de visualização, tá? Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê que existem grupos que são... Olha só que legal aqui, você pode mover, né? Segurar algum arquivo e mover. Tem grupos que eles são ligados, dá para ver aqui que eles têm uma relação. E tem alguns grupos que eles não estão ligados ao resto, tá? Então, parece uma nuvem aqui, esse grupinho, né? Aqui. E outros arquivos, eles estão isolados, são as viúvas, né? Então, existem esses arquivos que formam clusters de informações, são conjuntos, como esse aqui que fica claro, esse outro aqui em rosa, e outros arquivos que não têm relação uns com os outros. Então, isso normalmente, aqui eu sei que são os meus arquivos. Muitos arquivos aqui, eles são de ensaios, são pesquisas iniciais, em fase inicial, enquanto que outros eles já estão mais maduros e têm mais interrelações, tá? Dependendo do assunto também não tem relação, muita relação ali, tá? Então como é que a gente faz para visualizar ele de forma mais útil para a gente? Primeiro, a gente pode nos filtros uh, habilitar os tags ou não. O que que significa? Significa que nos arquivos que eu tenho os hashtags aplicados, se eu ativar isso aqui, ele aparece aqui o hashtag como um agrupador. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu boto aqui os arquivos de diário, eles ficam agrupados. Se eu tirar isso aqui, eles têm outras conexões que pode haver eventualmente, mas eles não estão agrupados ah, pela tag, tá? Eu gosto de deixar a tag. Eu não deixo anexos, então assim, se a gente habilitar os anexos, olha como cresce aqui a nuvem. Nossa. Então, são aqueles arquivos, figuras, PDF, etc., que a gente coloca, vai estar crescendo ainda, e que eu acho que polui, então eu prefiro não colocar os anexos aqui, certo? Então, vou tirar esse flag aqui. Pode ver que ele está demorando para desacionar ali, porque ele está calculando todo o grafo, considerando a nova,
alternativa ali de anexos, né? Agora, apenas ficheiros ou arquivos existentes. O que significa? Quando a gente cria um novo... Isso a gente viu em outro vídeo, tá? Mas quando a gente cria um link, ele primeiro cria um pré-link, se aquele arquivo ainda não existe. Se eu colocar aqui apenas os ficheiros existentes, não vai aparecer esses pré-links, tá? Então aqui, vamos lá, vamos de novo aqui para explicitar. Vamos criar uma nova nota. Esse aqui é sobre pré-links. Então aqui, eu vou falar sobre uma coisa mais concreta, tá? Ovos de Páscoa. Então, os ovos de Páscoa eram originalmente feitos com as cascas de ovos de galinhas. Aí, vamos supor que eu queira fazer um link para galinha, tá? Então a gente cria um link aqui e ele fica dessa forma aqui, com o roxinho esmaecido. Por quê? Porque isso aqui é um pré-link, eu não tenho um arquivo ainda chamado galinha. Agora, se eu clicar em cima, ele passa a existir. Aqui, são aves, vamos supor. Coloquei. Se eu voltar ali naquele arquivo que eu tinha criado, agora ele aparece com o roxinho forte. Por quê? Porque agora existe um link, tá? Vamos fazer a mesma coisa com Páscoa, ó, para vocês verem a diferença. Então, eu criei um link para Páscoa, que é um pré-link, porque não existe o arquivo ainda. Veja que ele é esmaecido a cor. E aqui é uma cor mais forte, porque esse arquivo já existe. Tanto que está aqui, ó, foi criado, né? Certo? Voltando lá no gráfico, está aqui, tá? Inclusive eu posso filtrar aqui, né? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, Páscoa, agora eu vejo, ó, que tem alguns arquivos relacionados com Páscoa. Inclusive aqui no meu diário tem algumas coisas, e aqui esse arquivo de ovo de Páscoa que a gente recém criou agora. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso programa. A gente já viu ali sobre clusters, as viúvas, e tem um recurso que a gente estava vendo ali que eu posso ou não ativar. Ó, vamos tirar aqui o filtro de Páscoa, voltar todos os arquivos e eu posso ativar para ver ou não os órfãos. O que significa? Eu chamei de viúva, ele chama de órfãos aqui. Os órfãos. Os órfãos são aqueles arquivos que não linkam com nenhum outro. Então aqui, ó, estou visualizando os órfãos. Agora desabilitei, não visualizo. Certo? Então vamos lá. Grupos. Aqui é que eu configuro os grupos de interesse. Então, por exemplo, aqui eu coloquei em azul o tag cidade, aqui em rosa o tag pessoas, aqui em amarelo o tag concessiologia, e nessa outra corzinha aqui, que eu não sei qual que é, cor de pele, não, cor de pele não, né? Porque existem peles de várias cores, cor da minha pele. Pode ser, vamos lá, a gente vai tirar agora esses grupos, tá? Vai ficar tudo cinza, exceto esses outros aqui que estão em verde, que são os tags, porque a gente acionou tags. A gente pode desacionar, então tá tudo cinza, tá? A gente deixa os órfãos aqui também. E só os existentes, pronto, tá? Aí tem mais um monte de arquivo lá dentro, tá? Porque são várias camadas ali. Isso aqui é o que a gente consegue ver de fora. Bom,
a gente cria aqui um novo grupo e aí eu posso usar, por exemplo, um tag, mas pode ser uma palavra-chave, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, diário, tá? Ele vai iluminar os arquivos que tem a ver com diário, tá? Ou então São Paulo, São Paulo, tá? São Paulo, eu vou botar aqui em azul, ok? Então, ó, então tem muita coisa aqui relacionada a São Paulo. E eu posso criar um outro grupo aqui com uma tag, tá? Uma tag aqui que seja, por exemplo, receita, tá? Tem alguns arquivos amarelos aqui que estão como receita. Vou botar um outro aqui que tenha mais arquivos de diário, certo? E acho que tá sem diário. Tag, 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 diário. Isso. Quando você põe tag, dois pontos, ele puxa todas as tags que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e puxar agricultura, ele vai pintar alguns, mas são poucos. Se eu botar aqui o diário, vai pegar mais, vai ficar mais legal, tá? Eu vou botar em vermelho, que eu acho que chama mais atenção. Pronto, tá? Tá espalhado ali, tem vários de diário, a gente consegue ver aqui, os vermelhinhos ali, opa, tá? Então, essa é a parte dos grupos. Depois, você pode botar quantos grupos quiser. Depois, na parte da tela, você pode selecionar aqui se ele liga com setas ou não, tá? A visibilidade do texto, ele é mais ou menos visível. Que texto é esse? É o texto do- dos arquivos. Que a gente chega mais perto aqui, ó, tem um texto, certo? Então, aqui a gente ajusta para mais ou menos visível, tá? Aí aqui o tamanho dos nódulos, das bolotinhas, tá? E aqui é a espessura dos links que juntam os nódulos, tá? A gente tem aqui. Então você configura, ó, como ficar melhor para você, ok? Aí por fim, o forças, vamos fechar aqui o tela, o filtros e o grupos. O forças, ele tem a ver com esse movimento dinâmico, quando você mexe aqui, como é que se comporta, tá, o sistema. Então, por exemplo, esse aqui é o balanço existencial, tá? Eu posso botar no filtro aqui, tá? Pegar só o balanço. Balanço, ó. Eu pego só os arquivos que tem a ver com esse tema. Mas voltando todos os arquivos aqui, ah, ó, força de repulsão, ok? Posso mudar esse parâmetro, aumentar ou diminuir a força de repulsão. Aliás, o centro de força, aqui é a força de repulsão. Se eu estou diminuindo, eles ficam mais unidos. Se eu aumento a repulsão, eles se repelem, né? Eles ficam mais distantes. Aqui é a força dos links, né? Mais ou menos força. Ou seja, essa força que une duas bolotinhas, né? Dois nódulos. E a distância entre os links. Aqui. Eu posso diminuir a distância entre uma bolotinha e outra ou aumentar. Então, meu padrão estava ali aproximadamente 250. Certo? Bom, gente, hoje era
Isso aí que a gente queria mostrar para vocês, tá? Dentro desse tema. E aí a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço.